Muito bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para a 9ª reunião da CPI, número 1, 2022, dos funcionários fantasmas. A presente reunião está sendo gravada, será franqueada aos presentes e demais interessados o acesso ao material produzido. Conforme pauta da reunião, é necessário primeiramente procedermos com a leitura e aprovação da 8ª ata de reunião realizada no dia 30/6. Peço que faça a leitura o relator, vereador Celso Kozak, já aproveitando, cumprimento todos os demais presentes. Bom dia, vereador Marlon, bom dia, vereador Zé, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui em plenário. Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2022, CPI dos Funcionários Fantasma. Ata da 8ª reunião, oitivas dos convocados da CPI dos Funcionários Fantasma, realizada no dia 30 de junho de 2022, quinta-feira, às 14h30, no plenário Aureliano Pereira da Silva, na Câmara Municipal de Sorriso. Reuniram-se a Comissão Parlamentar de Inquérito para inquisição dos convocados. O senhor presidente declarou aberta a 8ª reunião da CPI para indagação das testemunhas, informando que a reunião está sendo gravada na íntegra e será franqueada aos presentes os demais interessados o acesso ao material produzido. Conforme pauta da reunião, é necessário, primeiramente, procedermos com a leitura e aprovação da 7ª ata da reunião realizada no dia 28 de junho de 2022. Para isso, passou a palavra ao relator, vereador Celso Kozak, para a leitura da mesma. Finalizada a leitura da ata pelo relator, não havendo objeções, foi aprovada a 7ª ata, devendo esta ser encaminhada à Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Diante de todo o exposto, dando continuidade aos trabalhos dessa CPI, foi deliberado pela oitiva dos senhores William Raspini, gerente da cooperativa Cooper Vale, na condição de testemunha, Ari Alexandre Silva, fiscal setorial dos cooperados, na condição de testemunha, e Paulo Henrique Custódio de Matos de Jesus, coordenador da equipe da cooperativa Cooper Vale. O senhor presidente explicou minuciosamente a finalidade da CPI, que é investigar pagamentos supostamente indevidos de horas de trabalhos a cooperados, entre as datas dia 1/1/2019 a 26 de maio de 2022, em que, aparentemente, não desempenharam funções e que estariam designados para atuarem na Secretaria Municipal de Cidade, sendo assim, com o objetivo de atender desde a origem a situação hora investigada, é que passa as oitivas designadas para esta reunião. Passando a indagação das testemunhas William Raspini, o senhor presidente, com cordiais cumprimentos à primeira testemunha, inicialmente informou ao secretário de Cidades que o mesmo será ouvido na condição de testemunha e que completa elucidações dos fatos auxiliar na compreensão do caso hora investigado, conforme substanciado no artigo 213 do Código do Processo Penal. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, em condições de acordo de procedimento deliberado na reunião desta comissão. As perguntas serão formadas e dirigidas à testemunha e ao investigado através, inicialmente, do presidente Marlon Zanella, sendo após as respostas das perguntas, será-lhe facultado o tempo de 20 minutos para o uso da palavra livre, prosseguindo a abertura do prazo para os demais membros da comissão de vereadores. Diante das explicações, passou a realizar as indagações, as quais foram respondidas pelas testemunhas Sr. William Raspini, conforme o arquivo de mídia em anexo. Diante do exposto, passou a inquirição do Sr. Ari Alexandre Silva, as quais foram respondidas conforme o arquivo mídia anexo. Diante do não comparecimento do Sr. Paulo Henrique Custódio de Matos, pelo fato de não ter sido localizado, o senhor presidente solicitou expedição do novo ofício para a convocação do mesmo a ser designado para a próxima reunião de comissões. Nada mais havendo a tratar, deu-se encerrada a 8ª reunião de comissões parlamentar de inquérito,
Foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes à reunião. Obrigado, vereador Celso. Só peço à secretaria que faça a correção. Tem uma palavra digitada errada ali. É onde menciona o secretário de cidades, mas não é. É da testemunha William Raspini. Depois tragam para assinatura. Alguma objeção a mais, vereador Zé? Não, senhor presidente. E o senhor relator Celso Kozak? Alguma objeção? Também não. Não. Então, após essas alterações, então, está aprovada a ata e que ela venha para assinatura. Dando continuidade aos trabalhos desta CPI, para esta reunião foi deliberado pelo oitivo do senhor Paulo Henrique Custódio de Matos de Jesus, na condição de testemunha, e Cláudio Ney da Silva Oliveira, na condição de investigado. Lembrando a todos que a finalidade da CPI é investigar pagamentos supostamente indevidos de horas de trabalho a cooperados entre as datas de 1 de janeiro de 2019 a 26 de 5 de 2022, em que aparentemente não desempenhavam funções e estariam designados para atuarem na Secretaria Municipal de Cidades. Sendo assim, com o objetivo de entender desde a origem a situação investigada, que passa a ser a oitiva designada para a reunião. Então, agora passamos ao oitivo do senhor Paulo Henrique Custódio de Matos de Jesus. Peço, senhor Paulo, que o senhor venha até aqui, para que começamos a oitiva. Pode se assentar, fique à vontade. Agradeço os demais vereadores aqui presentes. Vanderlei Paulo, vereadora Jane e os vereadores membros ou suplentes, vereador Acácio, vereador Celso e vereador Zé. Então, bom dia, senhor Paulo. Inicialmente, lembramos que o senhor é ouvido na condição de testemunha, tá? E que a completa elucidação dos fatos nos auxiliará na compreensão do caso a investigado. Lembramos também que, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que lhe souber e lhe for perguntado. Em decorrência de acordo de procedimentos deliberado em reunião dessa comissão, informamos também que as perguntas serão formuladas e dirigidas inicialmente por meio desse presidente, sendo que após as respostas das perguntas lhe será facultado o tempo de 20 minutos para o uso da palavra livre, prosseguindo para a abertura do prazo para os demais membros da comissão e vereadores. Senhor Paulo, já vamos então diretamente às perguntas. Qual a sua profissão e qual cargo ocupava na cooperativa Coopervale? Pode aproximar o microfone para o senhor falar. Bom dia, senhor presidente. Eu vou exercer meu direito constitucional e vou ficar em silêncio. Gostaria de informar que o senhor é ouvido na condição de testemunha, tá? Então, como testemunha, o senhor tem que dizer a verdade, tem que nos esclarecer os fatos. Tá? Então, faço novamente a pergunta. Qual a sua profissão, qual o seu cargo ocupava na cooperativa Coopervale? Eu vou seguindo as demais perguntas, até que a gente esclarece essa situação. Desde quando o senhor ocupava o cargo em função na cooperativa Coopervale? Quais as principais atribuições do cargo que ocupava na cooperativa? Ou seja, qual a principal responsabilidade do coordenador de equipe da cooperativa Coopervale? Como são realizadas as solicitações da Prefeitura Municipal de Sorriso da cooperativa quanto à demanda de mão de obra? Quem da Secretaria Municipal de Cidades estava em contato com a cooperativa Coopervale e com quem da cooperativa para solicitar disponibilização de cooperados?
Como é feita a disponibilização de mão de obra para a Secretaria Municipal de Cidades? Quantos cooperados foram disponibilizados para a prestação de serviços na Secretaria de Cidades no período de 1 de janeiro de 2019 a 26 de 5 de 2022? E para quais funções? Só uma questão, senhor presidente, uma questão de ordem. Pode falar. Só orientar aqui, no caso, a nossa testemunha, que os fatos podem ser explanados, né? Aquela pergunta que julgar que pode lhe trazer algum prejuízo, aí você pode ficar em silêncio, sem problema algum. Mas aquilo que é fato, Paulo, não tem problema algum, você pode se pronunciar, né? Porque legalmente, assim, regimentalmente, os fatos devem, no caso, ser falados. Só aquilo que você imagina ou pensa que pode lhe trazer algum prejuízo, aí você pode ficar em silêncio, tá certo? Então, só para orientar aqui a testemunha, senhor presidente. É importante até para elucidação e esclarecimento dos fatos, né? Como cidadão, função de o que eu sei, é importante falar para esclarecer uma situação que envolve uma sociedade como um todo. Quando se trata de recurso público, é interesse de todos, no caso, que se esclareça os fatos, né? Novamente, eu vou fazendo as perguntas, caso o senhor tenha interesse em responder alguma, o senhor vai falando, tá bom? Qual sua profissão e que cargo ocupava na cooperativa Coopervale? Desde quando ocupava esta função na cooperativa Coopervale? Quais as principais atribuições do cargo que ocupava na cooperativa? Ou seja, qual a principal responsabilidade do coordenador de equipe da cooperativa Coopervale? Como são realizadas as solicitações da Prefeitura Municipal de Sorriso para a cooperativa quanto à demanda de mão de obra? Quem da Secretaria Municipal de Cidades estava em contato com a cooperativa Coopervale e com quem da cooperativa para solicitar disponibilização de cooperados? Como é feita a disponibilização de mão de obra para a Secretaria Municipal de Cidades? Quantos cooperados foram disponibilizados para a prestação de serviços da Secretaria de Cidades no período de 1 de janeiro de 2019 a 26 de 5 de 2022? E para quais funções? Como é feito o controle e conferência dos serviços executados pelos cooperados na Secretaria de Cidades? Como funciona a autorização do depósito em conta de terceiros de horas trabalhadas referente a repasse de produção de cooperativistas? A cooperativa tem controle prévio? São verbos de natureza alimentar? Afinal, e se o senhor conhece Carleiton de Souza Vieira, Loriane Rodrigues, Weslaine Garlindo de Andrade, Windson Patrick Reis Guzmão, Valmir Torres de Oliveira, Sérgio Tride Salles, Nazareno Araújo de Paula, Fabiano Aparecido Lourenço. Essas pessoas fazem ou faziam parte da cooperativa Coopervale? O senhor conhece essas pessoas? O senhor chamou essas pessoas e contratou via cooperativa para trabalharem pela prefeitura? Enfim, o senhor também tem a palavra por até 20 minutos para esclarecimentos, caso queira. Fazer o esclarecimento que o senhor desejar. Senhor presidente, o que eu quero esclarecer é que tudo que eu sei foi passado para o Ministério Público e seria só isso. Importante lembrar que a CPI, de forma legítima, ela também tem, igual ao Ministério Público, o poder e a obrigação de investigar os fatos narrados, né? Nós, como parlamentares, é um poder independente da Justiça e tem obrigação de investigar via CPI. Também deixo a palavra aos demais membros dessa CPI, para caso queiram aí fazer os questionamentos que desejarem. Primeiro, o vereador Celso. Dispensa. Vereador Zé também. Vereador Acácio. Vereadora Jane. Falar? Não? Vereador Vanderlei. Não, senhor presidente. Deixa eu fazer uma pergunta. Em sigilo, o senhor responderia as perguntas? Aí eu teria que ver com o meu advogado. Tá, ok. Então, nós vamos, provavelmente, lhe encaminhar novamente, pedir para que o senhor compareça a essa CPI, e o senhor analise esses fatos, né?
10 minutos para ele, paralisa. Então, o senhor gostaria de... consultar, aí faz em si. Pode falar, vereadora Jane. Senhor presidente, bom dia demais pessoas. Ele está usando de um direito, né, que existe na lei, mas eu sugiro que peça a quebra de sigilo das contas bancárias de todos os gerentes da cooperativa, inclusive de todos os envolvidos da secretaria. Essas seriam minhas colocações. Quebrar o sigilo bancário, porque diante de fatos não existe argumento. E com a conta há de se descobrir alguma coisa, com quebra de sigilo. Seria essa a minha Ok, minha o senhor sugestão. conseguiria falar com o seu advogado agora, doutor Paulo? Senhor Paulo? Não? Então, vamos fazer assim. Então, o senhor conversa com ele, possivelmente nós encaminharemos outra convocação com a possibilidade de oitiva em sigilo. Tá ok? Então, esse é um direito que confere, né? Permanecer em silêncio. Pode falar, senhor. E lembrando, senhor presidente, que até saiu nas redes sociais aí que eu estava foragido, que eu estava... Na verdade é isso, não foi achado o meu endereço, o senhor e eu acredito que todos aqui da sessão sabem, e por isso que eu não vim. Mas eu peço É importante desculpa. esclarecer que a intimação foi na cooperativa, o senhor não fazia mais parte, né? Isso, inclusive, foi esclarecido, né? Falado aos meios de comunicação também quanto a isso, e agora que o senhor for encontrado, o senhor compareceu. Então, é importante que todos saibam disso. Tá? Então, agradeço a presença do senhor e solicitamos que, caso ainda não tenha feito, que assine a lista de presença na saída, e o senhor está dispensado. Não, temos que continuar. Tem mais. Seguindo, então, os trabalhos, né? Também foi chamado para vir a esse plenário o senhor Claudinei da Silva Oliveira. Para isso, gostaria que o nosso relator fizesse a leitura de uma decisão de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, que fomos intimados ontem. Com a palavra, então, o nosso relator. Trata-se do habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de Claudinei da Silva Oliveira em face do ato praticado pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de Sorriso, CPI dos Funcionários Fantasma, alusivo à convocação do paciente para prestar depoimento na qualidade de investigado no dia 5 de julho de 2022, às 9h30, no plenário da Câmara Municipal de Sorriso. Feitas essas considerações, defiro em partes a ordem liminar vindicada na exordial nos seguintes termos: a. Altera a compulsoriedade de comparecimento do paciente para depor perante a CPI dos funcionários fantasma de Sorriso em facultatividade. B. Assegurar ao paciente o direito de ausentar-se da sessão na conveniência do seu direito de defesa, bem como de, assistido por seus advogados, e de comunicar-se com eles durante a sua inquirição, salvaguardando assim todas as prerrogativas previstas na Lei 8.906/94. C. Garantir ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluindo o privilégio contra a autoincriminação para não responder, requerendo as perguntas incriminatórias a ele direcionadas. Ressalvo, por conseguinte, a impessoalidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direito em razão do exercício de tais prerrogativas. Deixo de acolher o pedido de declaração de ilegalidade do ato de convocação, o qual, em sede de cognição sumária, atende às formalidades legais necessárias. Tendo em vistas que a convocação do paciente para prestar depoimento se deu na condição de investigado,
não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso legal de testemunha. Cópia dessa decisão serve igualmente como salvo-conduto. Comunica-se em urgência à autoridade coautora solicitando informações pormenorizadas no prazo de 5 dias. Seriam o habeas corpus impetrado a favor de Claudinei da Silva Oliveira, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Então, nós tínhamos uma convocação para o senhor Claudinei para que viesse para ser ouvido em sigilo após a primeira tentativa em que ele permaneceu em silêncio, e o corpo jurídico dele, então, conseguir uma liminar na justiça, né, através de um habeas corpus aí, onde concede uma série de direitos, né, e nos impossibilita, então, de ouvir apenas caso ele queira, né, e ele foi intimado para vir hoje, né, foi convocado para vir hoje e não compareceu. Então, também estamos solicitando cópias do que o Ministério Público tem, até então não tivemos resultado, né, então vamos seguir nossa investigação e no sentido de tentar elucidar os fatos, né, até agradecemos a imprensa aqui presente, e vamos tentando, da melhor forma possível, fazer nossa parte. Eu vi uma fala bastante interessante da vereadora Jane ontem sobre a independência dos poderes, né, da obrigação de cada poder, né, e temos que entender muito bem sobre essa questão de quando um poder invade, né, a obrigação do outro. O poder legislativo é um poder, o judiciário é outro, enfim, são situações aí que estão acontecendo. Desta forma, então, estaremos marcando as próximas reuniões, né, e comunicando a todos aí sobre as próximas oitivas a serem realizadas. Então, desta forma, cumprida a finalidade desta reunião, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a 9ª reunião da CPI 1 de 2022.